Bom dia, boa tarde, boa noite. Para todos vocês que vão nos assistir no YouTube, no CF Eterna TV ou no Face, com Centro Espírita Friburguense. E também para aqueles nossos ouvintes da Rádio Comunidade 104,9, todos os domingos, às 8 da manhã e às segundas-feiras, às 18 horas. Então, sejam todos vocês bem-vindos e vamos dar início à nossa reunião desta tarde, elevando os nossos pensamentos a Deus, para que tenhamos um estudo bem gostoso e aprimorado. Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, que possamos aproveitar esta uma hora em que vamos estar juntos, para dilatarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, a nossa irmã Sueli, que vai falar sobre, continuar no tema Escolha das Provas, na questão 264. Bem, vocês devem falar, mas não vai acabar essa escolha das provas? Vai, mas a gente não precisa correr, porque ninguém aqui está apostando corrida, ninguém vai se formar, ninguém está, né? Com muita pressa, e é um capítulo muito importante. Essa questão aí, ela é, assim, muito elucidativa para aquelas perguntas que nós fazemos, porque quando a gente está diante do problema, da dor, do sofrimento, né? E alguém fala, é porque você escolheu isso. A pessoa fica em pânico, ela fala assim, mas como assim? Eu estava doida quando eu escolhi isso, né? Então, a gente tem aqui um mapa, né, de provações e expiações para a gente cumprir. E é claro que a gente não pode falar isso para quem não é espírita, né? Para quem não é espírita, a gente não pode falar, você escolheu isso. A pessoa vai entender, fica até inimiga, de repente, dependendo do problema, de repente fica até inimigo da gente. Então, a gente tem outras saídas com essa pessoa e tudo, mas tem coisas, né, dentro da doutrina que não dá para ficar no momento em que a pessoa está ali, assim, tensa, né, desafiada por alguma coisa na vida dela, você vai, você escolheu isso. A pessoa não sabe disso, não tem noção disso, ela não estuda a reencarnação, ela não estuda o espiritismo, né? Mas a gente tem outras saídas. Mas para quem né? Para quem é espírita, e como eu já falei para vocês, eu continuo assim, bastante indignada, se é a palavra, eu posso usar essa, com alguns espíritas que têm umas perguntas, não para mim, não, mas uns questionamentos diante do problema que está passando, que a gente fica perguntando, é como o Zé às vezes falava, que quando a gente fala que é fora da caridade que não há salvação, a gente entende perfeitamente que não é realmente o templo que nos faz, né, nos faz assim, dá um consolo na questão das nossas provações e das nossas expiações, quando nós entendemos que a gente deve alguma coisa. Então, quando a gente entende isso, a gente vai a um templo, ora, agradece a Deus, mas sabe que não é essa ida ali ao templo que está resolvendo o problema. O templo nos ajuda a estudar juntos, nos estimula, nos motiva, mas
Zé costumava dizer que muita gente vai para templo limpar banco de templo, porque senta e pronto, tirou a poeirinha que está levando na roupa, né? Achando que com isso vai se salvar, né? Aí se salvar também de quê, né? Se salvar das próprias inferioridades, mas não é assim também que aquela pessoa que limpa um banco de templo entende, né? Porque acha que porque frequenta está sendo salva, porque é desta ou daquela religião que está salvo. Inclusive eu tenho uma pessoa muito chegada que tem uma amiga assim muito íntima, muito querida, e a maior preocupação dessa amiga dela é que ela eles dizem evangélicos, né? Evangélico todo mundo é, a gente estuda o evangelho, né, de Jesus, mas, né, o título das igrejas protestantes, né, que saíram aí, que tiveram origem aí no protesto que Lutero fez contra a Igreja Católica, contra as indulgências, surgiu então a Igreja Protestante, batista, presbiteriana, adventista, e aí foram se dividindo, e depois as pentecostais, né? Ela, eu não sei se é pentecostal, não sei, mas ela fala que a pessoa a quem ela mais dirige uma prece, uma oração no templo, quando ela vai à igreja, é para essa minha parenta, né, essa pessoa chegada a mim, que é a melhor amiga dela, para que ela aceite Jesus no coração e passe para a igreja dela para ela ser salva. Porque ela não vai ser salva se ela continuar espírita. Então, a preocupação dessa amiga é essa, como se a religião é que salvasse, né? A bandeira do espiritismo é fora da caridade não há salvação. Está escrito aqui, mas aí depois que colocou esse rebaixo, não está aparecendo, né? Mas aqui nessa coluna está escrita essa bandeira do espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Mas a salvação realmente a gente se salva das nossas inferioridades, das nossas mazelas, porque a gente entende as coisas, né? Então, não é a frequência a um templo espírita que vai nos salvar, vai nos ajudar, né? Mas a salvação a gente só vai alcançar quando nós alcançarmos também a necessidade da gente despertar consciências. Até Valéria fez uma palestra aqui domingo sobre o despertar necessário, né? Porque aquela pessoa que não desperta para isso, ela vai continuar com as inferioridades dela, ela vai continuar com os probleminhas dela, não vai conseguir resolver. Porque o templo em si, a religião em si, não resolve essas coisas, ela ajuda. Mas o que realmente vai resolver é a religiosidade de cada um. E a religiosidade, ela é o quê? Vem do verbo religare, que quer dizer ligar-se com Deus, né? É retomar as relações com Deus. Retomar essas relações. No início, fomos criados simples e ignorantes, com todo o potencial, né? Zero de conhecimento na área humana, mas com muitos conhecimentos na condição de princípio espiritual que viemos percorrendo, né? Todos os reinos da criação, o princípio espiritual, até que fizemos um máximo de evolução no reino da inteligência inferior, no reino dos animais, e assim aquele princípio espiritual manipulado pelo Criador tornou-se um espírito. Não é mais um princípio espiritual, e sim um espírito,
Então, ele trouxe conhecimento de toda aquela caminhada nos reinos, do átomo ao arcanjo, porque ele mesmo começou através, né? Através, não é por ser átomo, senão o espírito teria vindo da matéria. Mas através dela, lá naquele início, a gente já passou por aí, quando os dois princípios fundamentais, né, que constituem o universo espírito e a matéria, se uniram lá naquele princípio e caminharam juntos, fazendo a evolução do espírito e da matéria, né, do princípio espiritual e do princípio material. E vai caminhando, caminhando, até que chega um momento lá nas mãos do Criador, ele transforma esse princípio espiritual que já está evoluído até ali, mas naqueles reinos com conhecimentos limitados, evidentemente, e aí ele cria o espírito. E aí a gente nasce no reino hominal e ganha o maior de todos os presentes que nós poderíamos receber de um pai amoroso, não é? A possibilidade de nos tornarmos felizes por nossa conta, que é a capacidade de escolher. Aquela pessoa que é elegante ao escolher, ela escolhe bem as coisas com elegância, ela erra menos. Às vezes nem erra só porque ainda não compreendeu, mas imediatamente acerta e não volta mais a errar aquele erro velho. E ela, então, tem muito menos problema na sua caminhada evolutiva. Ela tem muito menos reencarnações que outras que ficam renitentes no erro, outras almas, né? Então, ela recebendo do Criador essa capacidade de escolher, ela, então, vai fazendo aquilo que ela acha melhor em termos de escolha para a sua vida dar certo. Nem sempre a gente consegue isso, né? Haja vista que a gente fala que devia estar doido na hora que escolheu certas coisas para reencarnar. É porque a gente não imagina a visão espiritual totalmente diferente da nossa. A gente acha que aqui na Terra ou no além, a gente vai ter a mesma visão, os mesmos conceitos. Claro que não. O mundo nos atrai, o mundo nos assedia, né? Com todas as suas belezas e facilidades e portas largas demais, floridas demais, né? Só que a gente tem sempre que lembrar que as flores são lindas, perfumadas algumas, mas são espinhentas a peça. E mesmo aquelas que não têm espinho podem causar uma coceira, uma alergia. Então, não é só beleza, né? Então, nós recebemos do Criador esse grande presente, que é a liberdade de escolher. Então, quando a gente diz que escolheu, fala para uma pessoa espírita, você escolheu isso, tá? Ela ainda fica um pouco na dúvida, porque ela pensa, eu escolhi isso para mim? Não posso ter feito essa bobagem, né? Então, nesse número 264, Kardec pergunta aos espíritos, o que orienta o espírito da escolha das provas? Para ele poder acertar, não é? O que orienta o espírito nessa escolha para depois esse espírito chegar no plano material, no mundo em que ele vai estar encarnado, e ficar duvidando da própria escolha. Como ele foi orientado? É ele mesmo. Ele escolheu e é ele que está ali. Como é que ele acha que não escolheu isso? Ele não lembra? Bom, não lembra, mas também não lembra que não escolheu. Então qual é a dúvida? Porque se ele não lembra que escolheu, ele também não vai lembrar que não escolheu. Então tem que ficar aí na mente da pessoa a possibilidade
dela realmente ter escolhido, já que ela não pode provar o contrário. Né? Ela não pode provar o contrário. Ela pode falar, ó, eu não escolhi isso que eu não lembro. Ué, mas você não lembra se você escolheu, então você também não vai lembrar se você não escolheu. Então, fica na mesma. Aí a gente vai para aquela questão que eu sempre faço aquela voltinha lá no Criador, né? Na inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quem é? É o Criador. É o Pai de todos nós, né? Criou esse universo perfeito, maravilhoso, lindo, sem erros, né? O que está errado aí é porque o homem meteu a mão. Então, tudo perfeito, com cálculos matemáticos exatos, que se alguém for buscar esses cálculos, tanto nas medidas do macrocosmo, que é o maior, e do microcosmo, o menorzinho, as medidas são as mesmas, só que para baixo e para o macro para cima. 40 elevado à 39ª potência. Esses são os cálculos do universo, os físicos que descobriram, né? Claro. Então, se existe essa perfeição, como que Deus ia errar justamente conosco? Né? Como ele ia fazer coisas que nós reprovamos? Quem somos nós para reprovar e ficar questionando Deus? Né? A gente tem que se questionar a si mesmo. E por que eu estou passando isso? Para que eu estou passando isso? Né? Por que é que eu escolhi isso e não se eu escolhi? Porque eu escolhi. Né? Então são coisas que nós que estamos estudando o Espiritismo, a gente não pode ter dúvida nisso aí. E se Deus é soberanamente justo e bom, ele não pode ter escolhido nada de ruim para nós. Somos seus filhos amados, bem queridos. Então vamos lá. Na resposta dessa questão aí. O que orienta o espírito na escolha das provas? Essa é a 264 que Kardec colocou lá no Livro dos Espíritos, né? Começa assim, ó. Ele escolhe as que lhe podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Olha como ele começa essa resposta, né? Como os espíritos começam essa resposta aí para Kardec, que codificou assim. Ele escolhe as que lhe podem servir de expiação. Expiação não significa sofrimento. A gente nem pode dizer que é. Expiação é sofrimento, tá vendo? É por isso que está sofrendo. Não. Expiação é um resgate. Digamos que nós estamos saldando uma dívida. E nem por isso a gente sofre. Né? Ora, quando a gente vê um trabalhador que está devendo um dinheiro para alguém, para um amigo ou para o banco, seja o que for, fazer um serão, arrumar mais um emprego, às vezes ele não consegue nem comer direito, que ele precisa juntar esse dinheiro, né? Ele nem dorme direito, porque ele tem que trabalhar muito. Quando a gente vê essa pessoa com um sorriso de orelha a orelha, nessa atividade sofrida, e ele feliz, a pessoa pergunta, fulano, como é que você aguenta isso e ainda fica rindo, achando graça e se achando feliz? Ele fala, porque é aqui que eu vou pagar minha dívida, é aqui que eu vou receber meu dinheiro para pagar a dívida que eu devo. Então ele está feliz. Por isso que aquilo ali não é um sofrimento para ele. Está doído? Tá. Mas ele não vê como um sofrimento, ele vê como uma atividade vitoriosa para ele. Porque ele vai saldar uma dívida. Então o espírito, que é mais compreensivo, ele entende dessa maneira também. A expiação, então, ela não é sinônimo de sofrimento. Ela é um resgate, né? Se a gente for procurar o significado dela, é aflição, é sofrimento, da palavra em si. Mas a conotação que ela tem não é essa.
É porque toda dívida que a gente precisa de pagar, e às vezes a gente não tem todo o dinheiro, ela leva a um sofrimentozinho. Alguma coisa que vá nos incomodar muito, mas a gente vai fazer com alegria. Então a expiação, ela não é um sofrimento. Então tá aí, escolhe as que lhe podem servir de expiação. Ele não está escolhendo um sofrimento, ele está escolhendo algo que possa lhe possibilitar saldar uma dívida que ele tem. Ela está ligada às coisas do passado. A gente já falou sobre as diferenças entre provas e expiações. Toda expiação, ela é uma prova. Mas nem toda prova é uma expiação, porque nem toda prova é um pagamento de dívida. Nem toda prova, apenas ela está mostrando que já está apta a mudar aí, subir mais um degrauzinho na escalada da sua evolução. Então, ela vai provar para ela, porque para Deus não precisa, ele já sabe. Ela vai provar para ela mesma que ela já pode dizer, estou mudada, estou transformada, já aprendi essa lição. Então, ela vai encarar situações que vão mostrar para ela, que vão dar oportunidade dela vivenciar aquele fato ali, para que ela possa provar para ela mesma que ela já sabe. É igual quando a gente vê alguma coisa, vê uma aula, né? Participa de uma aula na internet, ou alguém nos ensina alguma coisa, né? Dá uma receitinha de culinária pra gente, né? Gostosinha, você vai à casa da pessoa, come, faz um lanchinho, comer um bolo gostoso, leva a receitinha para casa. Como que você vai provar para você que você vai fazer um bolinho tão gostoso quanto aquele que você comeu lá na casa da sua amiga? Ela já me deu de laranja, eu faço, não fico igual dela não, sabe? Mas eu ainda vou provar para mim que eu faço um igual dela. Não fica não, mas vai ficar um dia. Só fazendo, né? Esse bolo. Se eu ficar me aborrecendo porque não deu certo, eu não vou fazer mais, então eu nunca vou provar para mim que eu posso fazer. Eu tenho que fazer e ficar feliz fazendo, para poder provar para mim que eu vou fazer. Então isso é motivo de alegria, né? É motivo de prazer, deveria ser. Então, tanto a prova quanto a expiação não são sinônimos de sofrimento. Mas o que ocorre? Muitas vezes a gente pode fazer da prova uma expiação de tanto reclamar, de tanto achar que está doído demais, que é vítima do mundo. O que era para ser só uma prova passa a ser um sofrimento, passa a ser uma dor. E muitas vezes o que era para ser uma dor, aquela expiação que a gente escolheu, aquele pagamento de dívida grande que foi escolhida como uma expiação, pode passar a ser apenas uma prova. Porque se a gente encarar com resiliência aquela situação e com resignação e fizer tudo para aquilo ali dar certo, não dói. A gente não vai sofrer, vai apenas passar por aquilo ali como se fosse só uma prova e não um sofrimento. Então, não vamos achar que porque a expiação é sofrimento. Então, a gente não está aqui sofrendo. A gente não escolheu sofrer. Não existe essa escolha. Existe o fato escolhido por nós, a situação escolhida por nós, que pode ou não levar ao sofrimento. Porque o sofrimento, ele é o resultado da forma como a gente vê a situação. Às vezes dói, mas nem todo mundo sofre horrores por causa daquilo ali. 2, 3, 4 pessoas passam pelo mesmo problema, cada uma passa de uma forma. Para uma é mais leve do que para outra. Mas é porque o modo dela encarar aquilo ali, dela focalizar aquela situação, é diferente da outra. Se a outra se desespera e acha que é vítima do mundo, vai doer muito mais do que a outra
que sabe que a dor que ela está passando é por uma causa justa. Ela até não lembra, mas se Deus é justo, a causa também tem que ser justa. Ah, mas por quê? Foi Deus que mandou a dor? Não, não foi Deus. Mas ele também não impediu, e ele poderia impedir. Porque se ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele pode tudo, ele vê tudo, ele está em todos os lugares e ele é soberanamente justo e bom. Então, se ele não tirou aquela dor, foi porque existe uma razão para ele não ter tirado. Existe uma razão para eu ter que passar por aquilo ali. Então, eu não vou me revoltar porque tem essa razão, eu só não lembro. Eu não vou me revoltar. Mas não é por isso também que eu não vou sofrer as dores da situação. Mas sem revolta, fica mais leve, sem dúvida. Então, ele escolhe as que lhe podem servir, né, de expiação, segundo a natureza de suas faltas. Quer dizer, essa expiação não é qualquer dor, né? Não é qualquer problema que eu vou passar. Não, eu vou passar aquela que está ligada ao meu problema passado. A expiação está ligada ao passado, foi algo que eu já fiz. E a prova é algo que eu ainda vou fazer. Ela está ligada às encarnações futuras, enquanto que a expiação está ligada às encarnações passadas. Então, ela tem que estar ligada. Aquela dor que eu estou sentindo ali, ela tem que estar ligada com aquela situação de erro minha lá do passado. Por isso é que eu escolhi aquela situação para eu poder saldar aquela dívida. Não é? Porque se eu devo a alguém, não adianta eu ir pagar lá para o banco. Eu não estou devendo para o banco, eu estou devendo para uma pessoa. Então, eu vou lá e pago essa pessoa. A menos que ela fale aqui, ó, deposita na minha conta, mas é com o aval dela que eu vou fazer isso. Eu não posso simplesmente chegar lá com uma gerente de banco e falar assim, olha, eu vim aqui saldar uma dívida que eu venho com fulano de tal. Mas esse fulano de tal, ele tem conta aqui? Não, ele não tem, mas eu vou pagar para você porque eu estou devendo. Não, você tem que pagar para ele. Se ele tiver conta aqui, a gente põe na conta dele. Então, essas coisas têm que estarem ligadas com a situação que causou aquela escolha que eu fiz desta ou daquela expiação. Então, ela tem que estar relacionada à falta, à natureza da falta que eu cometi. E fazê-lo adiantar, ó, mais rapidamente. Esse mais rapidamente aqui, a gente vê aqui, tem dois advérbios, ó. Né? Modificando o verbo adiantar. Né? O verbo está acompanhado dessas duas palavras que intensificam essa ação verbal. Mais rapidamente. Por quê? Porque não é só rapidamente, é mais rapidamente. Então, eu queria dar mais ênfase, né? O espírito que respondeu isso aí queria dar mais ênfase e Kardec, linguista como era, ele sabia manipular muito bem as palavras para colocar a ideia real ali. Então, esse mais rapidamente faz toda a diferença aí. Porque não é apenas fazê-lo adiantar, né? Porque isso aí é pouco, é muito pouco. Ele escolhe as que podem lhe servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar. Pararia aí. Fazê-lo adiantar. Fazer andar mais rápido. Né? A gente pensaria. Só que ele não deixou isso para ninguém pensar ou não pensar dessa forma. Ele escreveu. Então, não é apenas o espírito se adiantar com esse resgate das suas dívidas. É ele se adiantar rapidamente, também sozinho? Não, mais rapidamente. Então, muito rápido. Né? Mais rapidamente, é mais que adiantar, é mais que rápido, é mais rapidamente. Então, são duas palavras de muito peso que tem que ser levada em consideração, porque elas podiam perfeitamente não estar aí. Porque se elas não estivessem aqui, não alteraria em nada esse texto. O texto ia ser alterado, não é? Porque o que a gente precisa no texto é da ação, né? Da ação. Nem daquele que praticou a gente precisa, né? Porque pode estar oculto, indeterminado. Agora, olha só. É a ação de adiantar. Então, o espírito vai se adiantar.
mas não é apenas essa ação. Ele precisa de uma força maior, então ele vai se adiantar mais rapidamente. Então isso quer dizer que ele vai ter menos reencarnações, ele vai chegar mais rápido, ele vai, portanto, sofrer menos, ele vai se adiantar, ele vai mais rapidamente que outros. Então olha que não é por acaso que isso está aí. Né? Não é apenas, fulano, se adianta, fulano. Aí o fulano vai. Fulano, se adianta, fulano, corre, fulano. Né? Fulano, mais rápido, mais rápido. Então o fulano está lá, ele está indo, mas ele está indo na dele, né? Então é mais rapidamente, para a gente se adiantar. Então isso quer dizer que, sem esses problemas que a gente passa aqui, que a gente escolheu, a gente não se adianta, a gente não anda, a gente fica parado. Vai voltar? Não, não piora, porque virtude adquirida não se perde, mas fica ali. Indefinidamente? Também não. Por quê? Porque Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para a liberdade e felicidade plenas. Então, isso é uma lei dele. Então, não depende da nossa vontade não querer progredir. Eu posso só atrasar o meu progresso, mas eu não posso impedi-lo, porque essa lei é divina, não é minha. Então, aí entra essa questão dessa liberdade de escolha. Ele nos deu livre-arbítrio? Deu. Nem ele interfere, nem ele. Porque ele foi um presente que ele deu. Então, nós temos que ter responsabilidade para fazer nossas escolhas. Ele não vai interferir. Mas tem um ponto aí que não deixa a liberdade plena nessa questão. O livre-arbítrio é relativo. Ele não é absoluto. Então, ao mesmo tempo que ele me deu uma liberdade para eu escolher a minha vida, ele me limitou perante a dos outros. Olha a sabedoria, não é? Isso é o ponto-chave de religiões que não são reencarnacionistas explicarem o mal, explicarem a ação do mal. O livre-arbítrio das pessoas fazendo o mal para alguém. Porque quem não é reencarnacionista não entende que aquela dor que aquela pessoa está passando, aquela situação difícil, foi uma escolha de provas que ela fez. Ela que fez aquela escolha ali. Então, quem não é reencarnacionista não vê desse ponto de vista aí, não vê dessa forma. Então, como explica o mal? Voltamos à história de Jó. Como o Evangelho pode explicar a ação de Satanás sobre Jó? Como vai explicar? Nega a justiça divina. Ah, mas Deus deu permissão, porque falou para ele que ele podia fazer, que ele não devia levá-lo, que ele não devia tirar a vida dele, mas que ele podia tentá-lo até ele perder tudo. E ele não tentou até ele perder tudo. Ele tirou tudo dele. Ele não errou. O Jó não errou, não fez nada errado. Mas ele foi acometido de chagas horríveis, de doença. Os filhos morreram. Todo o patrimônio dele acabou, se perdeu. Sem que ele tivesse feito alguma coisa para isso acontecer. Né? Foi Deus testando Jó através de Satanás permitiu isso. Aí a gente começa a pensar, coça a cabeça aqui, ali, parece até que está com o piolim. E não acha a resposta. Porque que situação horrível é essa? Eu não fiz nada. Eu fui crente
né, na divindade, no Deus que eu amo, e ele faz isso comigo. Me testar desse jeito, me tirar tudo para ver se eu ainda consigo continuar acreditando nele. Olha, isso é horroroso, isso. Né? Isso é uma coisa que não dá para a gente entender. Uma ação assim de uma inteligência suprema que criou todas as coisas e nos ama. Que pai vai fazer uma coisa dessa com o filho? Que pai que tem 2, 3 filhos, ele vai fazer um negócio desse? Vai falar com alguém, ó, você espanca, você bate nele, você tira tudo dele, rouba tudo dele para ver se ele vai continuar gostando de mim. Que coisa horrorosa é essa? Né? Aí, para resolver esse probleminha, há um grupo que diz que Jó não existiu, que foi apenas um conto. Né? Não acho difícil ter acontecido, não, porque realmente não dá para explicar. Agora, a pessoa fez algo, ela tem que dar conta daquilo ali. Se ela comprou, ela tem que pagar. Se ela prejudicou alguém, ela tem que consertar a situação dela. Aí é outra história. Deus não está me dando nada, Ele está permitindo tudo isso para que eu possa me redimir. Diante dele, não, Ele não precisa da minha redenção. Quem precisa sou eu. Eu que preciso me redimir. Aí sim, eu vou entender que eu não me lembro o que eu fiz, mas eu fiz algo. Porque se ele é soberanamente justo e bom e podia ter evitado e não evitou, existe uma razão para ele não ter evitado. Né? Ontem, por exemplo, eu liguei a televisão num determinado momento, lá estava passando um filme que foi muito sucesso aí, A Cabana. O livro foi um sucesso, o filme foi um sucesso. É bonito? É. Tem diálogos muito bonitos sobre a questão de Deus e de como ele age, né? Tem, bonito. Agora, continuou no problema. O mal foi o livre-arbítrio de alguém que tirou a vida da menina. Não passou disso. A explicação não passou disso. Então, olha, que coisa mais triste isso. Então, quando Deus nos deu esse grande presente, que é o livre-arbítrio, Ele colocou relatividade nele. Não absolutismo, Ele colocou relatividade. Eu posso fazer da minha vida o que eu quero. Tanto que eu posso até tirar a minha vida. Né? A cada 40 segundos no mundo, uma pessoa tira a própria vida. O Sandro falou aqui sobre suicídio, né? E ele explicou muito bem esses índices horríveis. 800 mil pessoas tiram a vida no mundo, todos os dias. Né? E ninguém nasce escolhendo essa prova, não, de tirar a própria vida, que isso não existe. Ninguém faz essa escolha. Porque nem seria permitido uma coisa dessa, porque dá muito trabalho reencarnar. Então, nem Deus interfere. E a prova de que ele não interfere é essa, que os suicídios acontecem. Ele pode interferir? Pode. Ele faz muita, não interferir, mas ele nos ajuda. Através de amigos, através de socorro, de grupos de assistência. Estamos aí nesse Setembro Amarelo, né, falando sobre essa questão da valorização da vida. Então, quantas vezes, né, uma pessoa, às vezes, ela entra num templo, não é só um templo espírita, ela ouve a pregação de um pastor, a missa de um padre, ou então de um orador espírita, e ela entrou com a ideia de suicídio e sai com a ideia de querer viver, por causa do que ouviu. Não é? Então, isso são recursos divinos, né, que Deus se utiliza de nós que somos instrumentos seus nessa terra, tanto para o bem quanto para o mal, para auxiliar. Mas se aquela pessoa insiste na ideia, ele não vai interferir. Só que vai nos cobrar um preço muito alto por isso. Mas não vai interferir. Agora, eu não posso tirar a vida do meu irmão porque eu não sou boa.
porque eu estou usando o meu livre-arbítrio. E aí eu estou no campo da maldade humana, usando do meu livre-arbítrio, vou lá e tiro a vida de uma criança, tiro a vida de uma pessoa, um trabalhador, roubo, né, um pai de família com o meu livre-arbítrio. Não, isso não pode ser assim, isso não pode dar certo, Deus não pode ter instituído isso. Que presente foi esse que Ele deu ao nos criar, que permite que o mau uso dele corte a vida de alguém que Ele colocou no mundo? A vida de alguém que Ele deu essa vida? Não, não pode ser. Então tem alguma coisa além disso aí, não é? Então o livre-arbítrio, ele é relativo. Então nós podemos fazer o que a escolha que a gente quiser para nós, mas nós não podemos escolher o destino de ninguém. Nós não podemos escolher tirar o destino de ninguém. Às vezes a gente vê o destino de uma pessoa sendo cortado num assalto, num acidente de trânsito, num atropelamento de um motorista que bebeu. Aí a gente fica pensando, meu Deus, onde estava Deus nessa hora? Né? É o caso do filme de ontem. Onde estava Deus quando aquela criança foi violentada e morta? Por conta do seu livre-arbítrio, ele escolheu fazer isso. Tem alguma coisa errada. Não pode ser assim. Não pode. Né? Então entra essa questão das reencarnações, da escolha das provas. Né? Quando nós fazemos escolhas de provas, nós estamos escolhendo isso aí, ó. Situações que podem servir de expiação segundo a natureza de suas faltas e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Então tem uma razão para eu escolher receber na minha casa um espírito que vai ter uma morte trágica, tenra idade, como no caso uma criança violentada, uma criança, né, atropelada por um motorista bêbado. Olha só, essa escolha eu fiz. Eu sabia que eu ia passar por isso. Porque são fatalidades, e a fatalidade ela só existe no momento do nascimento e da morte. Porque o que acontece nesse intervalo é fruto do livre-arbítrio relativo. Não é absoluto. Então, a gente tem que escolher para nós o que for melhor e para o outro também. Só que o outro, ele também tem a escolha de provas dele. Ele também fez essa escolha. Não é? Aquele espírito que morreu em terra, que desencarnou a alma, né, que desencarnou em tenra idade, aquele espírito é milenar. Ele já viveu muitas experiências e ele tem muitas expiações para pagar. Ele morreu em tenra idade por uma razão também. Existe essa razão. A gente não sabe, mas existe. Quer dizer, saber sabe, mas está no esquecimento. Está naquele compartimentozinho do esquecimento, para que a gente pudesse realmente recomeçar. Então tem uma razão para essas coisas acontecerem. As coisas ruins acontecem com todas as pessoas. Todas as pessoas. Não tem ninguém que não tenha momentos ruins. Assim como também não tem pessoas que não tenham felicidade. Porque felicidade são momentos. Né? Quando a gente pergunta a alguém, fulano, você é feliz na sua vida? Ah, não, a minha vida é um martírio, é um calvário. Não sou feliz. Fulano, mas você não teve nenhum momento na sua vida bom? Ah, sim, alguns. Então você é feliz, porque felicidade ela é construída de momentos. Ninguém tem uma vida feliz, são momentos felizes que você passa numa vida e momentos infelizes também, faz parte, não é? As antíteses fazem parte de tudo na natureza, né? No mundo. Então, essa compreensão do livre-arbítrio relativo é muito importante para a gente compreender essa escolha das provas. Então, uns
podem impor-se uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Olha só, uns podem impor a si, impor-se. Esse pronomezinho aqui, ele reflete a ação para a própria pessoa. Impor a si mesmo. Uns podem impor-se uma vida de misérias e privações. Olha isso aqui, gente, misérias e privações. Olha quanta dor e quanto problema está aqui dentro. Misérias e privações. É doença, é fome, é tudo. Olha, para tentar, que não sabe se vai conseguir suportar com coragem. Olha aí, com coragem. Isso aqui também é essa palavrinha que modifica o verbo suportar. Não é apenas suportar. Essas palavras têm um peso, é uma das palavras mais importantes das classes de palavras, tirando a ação, né? É ela. Porque ela não dá apenas uma qualidade, ela dá intensidade, localização, ela dá força, ela é muito pesada na frase. Olha, uns podem impor-se uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la. Se parasse aqui, não é o bastante, porque eu não tenho apenas que suportar. Eu tenho que suportar corajosamente, com coragem, porque eu posso apenas suportar. E dentro dessa situação aí, eu reclamo, eu praguejo, eu falo que eu sou vítima do mundo. Eu estou suportando, mas suportando com rebeldia, suportando com ódio, com raiva, né? Culpando Deus e o mundo pela minha dor e pela minha miséria e pela minha privação. Mas no momento que eu tento suportar com coragem, aí eu já não estou mais me sentindo vítima do mundo. Sou uma pessoa tentando corajosamente dar conta da minha dívida. Então eu já não sou mais uma vítima do mundo. Eu já não estou mais culpando Deus da minha dor. Não é? Então olha como que as coisas fazem diferença. E a gente passa por cima dessas coisas e não entende, não consegue interpretar o que está ali. Né? Aí começa a entender tudo errado, né? Os conceitos errados. E depois faz uma besteira e ainda vem falando que aprendeu isso na doutrina espírita. Pois é, já tivemos vários problemas assim. Olha aqui, outros experimentar tentações da fortuna e do poder, enquanto que uns pedem miséria e privação, outros pedem fortuna e poder, bem mais perigosas, olha, bem mais perigosas do que essa relação de cima. Pelo abuso e o mau emprego que lhes pode dar e pelas más paixões que desenvolvem. Gente, Zé Manel costumava dizer, aquela musiquinha do Natal, né, que daqui a pouco a gente está nela, né? Porque vocês já viram que a pandemia não deixou nem a gente ver o ano de 2020, a gente nem viu passar, né? Daqui a pouco a gente está ali assim, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Jesus, me socorra, não me dá isso não. Me dá muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, estou perdida. Eu já estou com a reencarnação perdida. Porque é muito difícil, olha só. Espírito em provação e expiação junto? Em provação não. Em provação até espírito superior ele prova. Mas quando ele tem expiação também, é porque ele é inferior. Senão ele não tem expiação. O espírito superior não tem expiação. Ele só tem prova, expiação ele não tem, que ele não erra mais. Então ele não paga dívida, porque ele não faz dívida. Então ele não tem que pagar. Então se ele tem expiação e prova, ele está num mundo de provas e expiações, é porque ele tem que expiar. Ele é inferior.
poder a uma pessoa que não tem moralização para ver o que vai acontecer. Dá poder para uma pessoa imoral que vai ver o que... Vai ver não, a gente já está vendo, né? A gente está vendo. Porque o nosso mundo, não é só o nosso país, o nosso mundo está entregue nas mãos das intelectualizações grandiosas, né? Daqueles intelectuais imorais. E olha o que está fazendo com a Terra inteira. Aí teve que vir um bichinho invisível para ver se dava conta, né? Do povo ignorante das leis de Deus. Então é isso aí. Prova e expiação é para quem é inferior. E para quem é inferior, dá poder a ele, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, eu dispenso. Eu não quero. Porque eu não respondo por mim, eu não me conheço o suficiente. Porque se eu me conhecesse, eu já não estava mais em plano de provação e expiação, né? Porque aí o espírito que se conhece, ele já não está mais num plano desse. Conhece-te a ti mesmo e encontrarás a felicidade, né? Pois é. Aqui não é lugar ainda de felicidade plena. Então a gente não se conhece. E pedir isso aí, fortuna e poder, tem que ter coragem para fazer um pedido desse, porque há uma possibilidade enorme de se perder no mundo, né? Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Olha aí. Como que pede isso? Como? Tem que pedir. Porque se você está se tratando na dimensão espiritual, na erraticidade, o espírito aprende muito e ele melhora muito, mas ele só pode provar tudo na matéria. Ele tem que reencarnar. Lá aprende mais rápido, mas ele tem que provar, ele tem que se colocar diante do problema. Aquela pessoa que tem um problema com bebida, ela faz Alcoólicos Anônimos, então ela vai lá ver se ela consegue se livrar do vício. Aí, eles têm até um lema, só por hoje, né? Porque é um dia de cada vez, porque é complicado. Então, como que essa pessoa vai provar para ela que ela realmente venceu o vício dela? Não é entrando nele de novo, né? Para ver se pode sair rápido, né? Não. Ela vai se colocar diante de situações que vão incitar esse vício nela, né? Tem pessoas que quando estão começando esse processo de auxílio, elas não vão a lugar nenhum, elas não vão a festas, elas não visitam ninguém, né? Porque tem bebida rolando. Então, para elas fica difícil. Agora, depois que estiverem fortalecidas e já estiverem realmente convictas de que podem vencer isso, elas vão. Elas vão se colocar diante do problema, diante do vício. Porque ela vai, se ela estiver realmente melhor, mais forte, que isso não tem cura, mas se ela estiver mais forte, ela não vai beber. Ela vai ver todo mundo beber, ela vai beber a aguinha dela e o suquinho dela. Não vai beber. Mas ela só sabe isso se ela estiver diante do problema. Senão ela pensa que ela não vai e quando ela deparar com a bebida, ela vai. Então, só diante do fato. É por isso que esses espíritos pedem isso. Outros querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Vício de toda sorte, vício da maledicência, vício de todas as imoralidades. Não é só vício, como a gente chama, né? O usuário de drogas, não. A maledicência, a usura, né? A maldade, o ciúme, a inveja, isso tudo é vício. São vícios que a gente tem. Então, a gente tem que se colocar diante dessas situações para a gente saber se realmente nós estamos
no caminho certo, vencendo aquele problema ali. Agora, se eu não me coloco diante do fato, eu não sei como que eu vou reagir. Às vezes a pessoa fala, nossa, se isso acontecesse comigo, eu acho que eu ia morrer. Aí acontece, a pessoa não morre. Por quê? Não é bem assim, né? Se a gente, ano passado, começasse alguém a sondar qualquer coisa, insinuar que a gente ia ter que ficar assim, ó, igual pitbull na rua, a minha cachorra olha para mim, ela deve pensar, será que você passou a morder? Né? A pobrezinha deve me perguntar, deve ficar se perguntando, será que você passou a morder? Né? Que nem eu uso, não preciso disso, né? Então eu fico pensando, eu faço isso por mim, né? Se ano passado alguém tivesse insinuado que eu ia ter que ficar usando esse negócio aqui na rua no ano de 2020, acho que eu ia querer ficar lá para o ano de 19 mesmo. Né? Eu ia falar, gente, eu vou morrer com isso, eu vou ficar doida. Não morri nem fiquei doida. Então a gente não se conhece só diante do fato. E uma das coisas mais maravilhosas do ser humano é a capacidade de se adaptar a todas as situações. Todas. A gente se adapta a tudo, a gente acha um jeitinho para conviver com aquilo e ponto. Né? E começa a fazer graça, piada, memes, um monte de coisa para levar a vida melhor, né? Então essas questões a gente vai desmembrando todas elas no decorrer das nossas reuniões. Mas como a gente vê, a gente não pede para vir para cá se divertir. Eu vou trazer na semana que vem uma pesquisa da Ellen Van Bach, que é uma escritora, que ela fez um estudo com muitas pessoas com regressão, né, com regressão de memória, para que elas viajassem na memória, né, do tempo ali, nelas, até a vida passada, para saber para que elas reencarnaram, o que elas vieram fazer aqui. A gente vai ler semana que vem essa questão. Não tem nada falando de vim curtir a vida, vim me divertir. Como aqui a gente está vendo, ó, aqui não tem esse item aqui, né? A gente não pede nas nossas provações para a gente curtir, vir para cá curtir a vida, né? É igual o casal. A gente vai falar sobre essa questão da escolha, né, dos parceiros. O espírito faz uma escolha de provas, ele vai construir família com alguém, né? Então o espírito vai vir em um corpo feminino, o outro vai vir num corpo masculino, eles são comprometidos e ambos aceitam, porque quando a gente faz a nossa escolha, as partes envolvidas, as almas envolvidas na escolha que fizemos, elas têm que aceitar. Porque se elas não aceitar, aquele plano não vai dar certo. A gente não pode nem fazer. Elas aceitam, mas aí vem uma e aceita assim, né? Independentemente da que vai reencarnar no corpo masculino ou feminino. Ó, fulano, eu aceito construir família com você. Só que eu vou fazer do meu jeito, tá? Eu vou continuar do jeito que eu sou. Ah, mas a outra vai aceitar? Não, porque ela sabe que ela não vai dar conta. Porque não adianta uma pessoa só lutar para dar certo. As duas têm que lutar para dar certo aquela encarnação. Né? E aí, quando não dá, tá perdido, volta junto. Fica para o próximo capítulo, semana que vem, que aí a gente vai falar sobre isso, tá? Porque realmente, aí, não vou nem adiantar nada. Tem que ficar ou não tem que ficar, a gente vai ver só semana que vem, né? Muita paz para todos. Vamos continuar estudando doutrina espírita, porque com certeza vale a pena, né? A gente melhora muito. Deixa de fazer muita bobagem. Muita paz para todos.